Dica de quinta dessa semana é um livro do Émile Zola que se chama O Germinal. Para você que vai estudar direito do trabalho, ou que já está estudando, ou que já estudou, mas precisa entender exatamente de onde vem o direito do trabalho, né? Que é um direito que vai se desenvolver na virada do século XIX para o século XX, e que no Brasil vem só com o Estado Social ali na década de 30, né? na era Getúlio Vargas. É muito importante conhecer essa obra. Mas antes de contar para vocês esse livro, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus colegas que também estudam ou vão estudar direito do trabalho. É importante essa interação para fortalecer o nosso canal. Vamos lá então. Émile Zola foi um dos grandes intelectuais da França do século XIX e ele retrata nessa obra a realidade do povo, né, que trabalhava nas minas de carvão, certo? Então é interessante que Émile Zola, para ele escrever esse livro, ele passou um tempo como minerador, como mineiro das minas de carvão lá do norte da França. Você sabe que o século XIX é o século da Revolução Industrial. Então é ali que começa o mundo, ele deixa de ser, né, um mundo predominantemente agrário e ele começa a se transformar num mundo industrial. E a fonte de energia que alimenta a máquina a vapor, né, que alimenta toda essa indústria que começa a se desenvolver na França e na Inglaterra no século XIX é o carvão mineral, tá? E os trabalhadores das minas de carvão, meus caros, é um tipo de um trabalho, né, muito cruel, assim. Émile Zola, então, ele viveu um tempo, né, como trabalhador, ele ia lá, né, e extraía o carvão mineral, se alimentava da mesma comida dos mineiros, né? Então ele teve uma experiência pessoal assim para poder escrever esse livro. E esse livro é um dos mais importantes hoje, né, do Émile Zola. Ele conta a história de Etienne, que é um personagem, talvez o personagem principal, um jovem desempregado que vai procurar emprego numa mina de carvão, né, lá no norte da França. E aí ele já se assusta assim, visualmente, né, já um retrato assim de um tipo de trabalho que é muito cruel, um trabalho muito pesado. O ambiente interno das minas, ele chega a 35 graus e é muito úmido, o vento não circula, então é um tipo de trabalho muito degradante. E o pior de tudo é que os salários são muito baixos. Então é interessante perceber que Émile Zola retrata nessa obra trabalhadores das minas de carvão que eles não reclamam tanto assim das condições do trabalho, né? Tanto que o movimento político da greve ele vai começar a partir da redução do salário, não é tanto assim. Tipo, o pessoal tem aquela coisa assim da garra, né, do trabalho, de fazer a coisa acontecer e tal. Todo mundo se esforça muito, inclusive Etienne, né, que era um jovem no início aprendiz, e ele começa a se destacar também como sendo um bom minerador. Entretanto, os salários eles são muito baixos, né, eles passam fome, eles precisam vender as coisas da própria casa, o pouquinho que eles têm, eles precisam vender para poder comprar um remédio, sabe? Então é o retrato de uma vida desumana, né, no trabalho da mina de carvão ele é realmente desumano, os detalhes, né, a riqueza com que o autor descreve esse trabalho é muito legal, tu tem uma visualidade assim do que era realmente o trabalho da mina de carvão e ao mesmo tempo essa necessidade, né, as condições básicas assim da vida esses trabalhadores não tinham, tá? Então esse é um retrato assim muito interessante, né, dessa desigualdade social, dessa injustiça social que acontecia com esses trabalhadores no século XIX. E por outro lado, a vida dos donos dessas mineradoras, né, era uma vida de luxo, de esbanjamento, e aí começa a surgir os detalhes interessantes dessa obra, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou colocar assim, ó, 3 níveis de observação que são interessantes para uma leitura jurídica, tá? 3 níveis para entender a origem do direito do trabalho, a origem e a importância, né, da legislação trabalhista nos países ocidentais no mundo de hoje. Primeiro nível é o trabalho em condições desumanas, certo? E isso é uma coisa que é a coisa que mais chama atenção no livro é essa visão assim, ó, brutal de um tipo de trabalho que hoje nem um animal assim, você permitiria que um animal fizesse, tá? Então são seres humanos trabalhando, rastejando, trabalhando agachados, ajoelhados, né, o dia inteiro em minas de carvão, com uma rotina assim exaustiva, uma rotina inclemente, e aí a gente pensa assim, nossa, olha só, né,
e o povo ia lá e continuava trabalhando porque eles precisavam, né, ganhar um dinheirinho ali para poder sobreviver, tá? Pais que trabalham nas minas de carvão e os filhos que pedem esmola nas estradas para complementar a renda familiar. E não para comprar coisas, né? É para poder comprar a comida do dia a dia, porque eles realmente passam fome, eles passam frio, eles são pessoas muito pobres e muito necessitadas, tá? Então essa é a primeira coisa, assim, que chama a atenção, né, nessa obra. Segunda coisa que eu quero que vocês observem, pessoal, para quem for fazer essa leitura, é o início da ideia de uma luta política organizada, tá? É a ideia de um movimento social que começa a surgir com Etienne, que é o personagem importante, né, da obra, tá? E a partir dessas ideias de Etienne, eles começam a criar, primeiro, olha que interessante, eles criam um fundo de previdência, né, muito rudimentar comparado aos fundos de previdência que existem hoje, né? Hoje o fundo de previdência é um ativo, mas um fundo de previdência muito rudimentar em que cada trabalhador tirava ali alguns centavos, né, dos seus rendimentos para garantir que quando um perdesse uma perna, alguém perdia um braço, alguém sofria um esmagamento, pelo menos a família ficava assim, tinha uma certa ajuda, né, por um certo tempo. Então olha que coisa interessante, né? A origem do direito previdenciário de alguma forma retratada assim, de um modo muito rudimentar, né, nessa luta política. E essa luta política ela não para aí, pessoal. Chega um momento que é quando reduzem os salários, olha, eles já vivem de forma miserável, né? E aí reduzem os salários. E é um povo que não tem outra coisa para fazer, eles não têm uma outra alternativa, eles não podem dizer assim, eu vou abrir um negócio, sabe? Eu vou abrir uma taverna, né? Não, eles não têm absolutamente nada. E ainda reduz o salário, aí pessoal começa então a questão da greve, tá? Então é interessante observar como o movimento político entre os trabalhadores das minas de carvão, eles vão se organizando e eles vão crescendo e vão, de certo modo, compartilhando, né, as dores entre si, eles vão criando uma certa solidariedade entre si e essa solidariedade ela acaba caminhando, né, em direção da única solução possível, que é a greve, certo? O direito de resistência, portanto, né? Só que a resposta das mineradoras, galera, das empresas, das companhias, né, de mineração, ela é muito dura. A resposta, pessoal, não é o diálogo, né? Não é uma negociação de salários, é a polícia, tá? A polícia vai lá e coloca a ordem e quebra tudo. Existe um momento no livro, mais pro final, que a quantidade de mineradores é tão grande que a polícia não tem muito o que fazer, então ela vai recuando. É muito bonita assim a forma, né, como o autor descreve essas cenas. E a polícia ela vai ficando recuada em direção ao muro, e chega no momento que ela se sente já que ela não tem mais saída, né? E os trabalhadores começam a jogar pedras e tal, e aí ela revida atirando, né? Dando tiros. E aí acontece uma matança, muitos morrem, outros fogem, muitos ficam feridos, né? Um retrato assim brutal, né? Do que foi a realidade dessas famílias, né? Muito pobres que trabalhavam nas minas de carvão e, ao contrário, né? Uma exploração econômica, né, enorme por parte dessas grandes companhias, né, mineradoras que exploravam, né, esse trabalho, tá? Então, para entender, para compreender a origem do direito do trabalho, a origem dessa luta, né, pelo reconhecimento de direitos trabalhistas como horas extras, né, como o adicional de insalubridade que fica evidente, né, nessa situação, eles adoecem o tempo todo, sabe? Eles se machucam o tempo todo, né, do tanto esforço que eles fazem no trabalho, sabe? Para entender também o direito a uma jornada de trabalho de 8 horas, né, e não aquela coisa maluca que eles fazem, sabe? Para entender a origem de todos esses direitos trabalhistas que existem hoje, pessoal, é muito interessante esse livro, né, de Émile Zola, que se chama O Germinal. Mas tem uma terceira, essa terceira aqui é top, galera. Um terceiro nível, tá? Então, só para lembrar, o primeiro nível é esse trabalho desumano que acontecia lá sem regulamentação jurídica. Segundo nível, o surgimento dos movimentos políticos, né, de luta pelo reconhecimento de direitos trabalhistas, tá? E agora vem o terceiro nível que eu gostaria que vocês observassem. Pessoal, mulheres e homens trabalham igual, ganham a mesma coisa. Tipo, tanto as mulheres quanto os homens nessa obra, eles estão, de certo modo, submetidos a uma exploração que é mais ou menos igual, sabe? E as mulheres dos burgueses, dos donos, né, das companhias,
de mineração é que são aquelas mulheres do lar, recatadas, né? Que são aquelas mulheres que não trabalham, que não participam da política, que ficam, digamos assim, relegadas, né, a uma esfera da vida privada, a oikos, né, usando uma expressão dos gregos, ficam relegadas à questão da criação dos filhos, etc. Então, é interessante pensar isso, pessoal, porque muitas críticas que são feitas ao patriarcalismo, né, da sociedade contemporânea, ao patriarcalismo da nossa cultura jurídica que vem da Europa, etc., turma, é interessante perceber que no século XIX, na Revolução Industrial, as mulheres trabalhadoras, as mulheres operárias, galera, elas eram bem diferentes das mulheres burguesas, percebe? Então o Émile Zola, ele cria aqui uma simetria muito interessante, assim, na discursividade, né, que a gente encontra, assim, em alguns escritos, tá? Por isso a importância também do estudo das interseccionalidades, né? Dependendo da classe social que você vive, certo? Você vai ter um tipo de relação bem diferente com a realidade, com a sociedade e com o mundo ao nosso redor. Então espero que vocês gostem essa dica, pessoal, porque é um livro que realmente assim fez muita diferença para o modo como eu entendi o direito do trabalho, tá? Quando eu estudei direito do trabalho, né, lá no Sul, turma, o meu professor ele não conseguia mostrar muito bem assim por que era assim, né? Ele explicava muito bem, ó, isso é assim, tem tal direito, tem esse. Ensinava a gente a calcular, né, inclusive os direitos, né, as repercussões, os impactos, né, os cálculos trabalhistas, mas ele nunca ensinou para nós assim, por que isso é assim, de onde que vem isso, né, por que existem esses direitos, né, e essa obra, pessoal, ela responde esse tipo de indagação mais profunda a respeito das raízes, né, do direito do trabalho na nossa cultura jurídica ocidental. Então fica aí, ó, fica a dica. Se você já leu esse livro, escreva nos comentários o que você achou. E se você não leu ainda e ler ele, tá? Depois escreva aqui também, né, o que você achou desse livro, se não é uma obra, né, fantástica que Émile Zola deixou para nós. Valeu, turma. Um abraço.